Graça e paz, querido irmão, querida irmã, nós estamos começando mais um momento hoje atual de casamento na rocha. Hoje falando um pouco sobre propósito no namoro, propósito dentro do namoro. Será que eu namorando preciso fazer propósito para ver se eu devo casar ou não? Isso é o que você vai saber hoje no casamento na rocha. Nós vamos estar agradecendo você por estar aí nos assistindo, por dar o seu joinha, compartilhando, né? Que Deus esteja abençoando sua vida com todas as sortes de bênção. Que bom que você está conosco mais uma vez, né? Para ouvir, né, nossos testemunhos, as nossas experiências. E hoje, né, nós vamos continuar falando sobre o propósito no namoro. Para que serve, né, você namorar? Com que idade você pode começar a namorar? Tem uma finalidade? Tem um propósito? Tudo isso a gente vê que é muito importante você entender que o namoro, ele é um estágio. O namoro, ele não é um fim. O namoro é para se namorar, para se conhecer, para se dedicar, né, em relacionamento. Então, dessa forma, a gente quer passar para você sobre a questão, primeiramente, de idade. Tem idade para começar a namorar? Depende do que você pensa como namoro. Se você namora com um propósito, dentro de um propósito, uma finalidade, realmente tem que ter, não idade, mas saber o porquê do namoro, né? A questão da estabilidade, do trabalho, né? Com propósito de casamento. Então, o bom é você namorar a ser com seus 16, 17, 18 anos, mas dentro de uma finalidade, dentro de um propósito, né? Nós podemos falar um pouco como aconteceu com a gente, né? Eu conheci Orlando, eu estava com 17 anos. Nós já queríamos, né? Já no primeiro ano, nós tínhamos, assim, planos já para casar. Mas, assim, os propósitos de Deus, né? Os planos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos. Nós, então, fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, foram 4 anos até nós casarmos. Então, assim, no início, você acha que você está correto, né? Nós nos encontramos, já queremos, né, casar, mas tudo tem que ser dentro de um plano maior, que é o plano de Deus. Precisa, no namoro, orar muito. Orar é exercer autoridade dentro do namoro. Dessa forma, você tem que fazer realmente propósito com Deus. Eu lembro muito bem um propósito que está ali em Gênesis, quando o servo de Abraão vai em busca, a pedido do pai, de uma esposa. Abraão queria que não fosse dali, porque ele estava no meio de estrangeiros, meio de pessoas ali que ele não queria formar aliança. Então ele manda em busca lá da família dele uma que pudesse ser a esposa de Isaac, né? E o que que acontece então? Ele se vê numa responsabilidade muito grande. E dentro dessa responsabilidade grande, o que que ele faz? Ele faz um propósito. Ele fala: olha, aquela que me oferecer água, me der água, e também dê água aos meus camelos, né? Ele estava com 10 camelos, essa vai ser a escolhida, essa vai ser a mulher de Deus. Então ele faz um propósito dentro de um direcionamento para ver se era aquilo mesmo. O que que acontece? A Rebeca, ela vai oferecer água. E ela oferece o quê? Ela oferece água a todos os camelos. Sabe quantos litros de água bebe um camelo? Em torno de 150 litros de água. Imagine 10 camelos, e ela dando de beber a 12 camelos. Então, no propósito dele, ele não botou algo simples, né? Ele botou algo difícil. E quando você vê propósito na Bíblia, você vê isso acontecendo com Gideão.
quando ele pede a Deus para que o sereno caia em volta da lã e não na lã. Depois ele vai e pede ao contrário, que caia na lã, mas não caia em volta. Também tem um propósito lá de Ezequiel, né? De Ezequias, do rei Ezequias, que ele pede para a sombra avançar, não, a sombra retroceder, né? Então, às vezes a gente faz propósito, de certa forma, para querer ajudar Deus. E a gente não pode querer ajudar Deus. Propósito é propósito. Então, quando você está namorando, você tem que orar a Deus, pedir se realmente é aquela pessoa. Mas é muito importante você que está namorando entender o seguinte: o que que eu vou colocar para Deus, né? Segunda coisa, será que eu vou obedecer o direcionamento de Deus? Porque às vezes Deus está falando que não é a pessoa, mas aí você está com a sua alma ligada àquela pessoa. Será que você vai estar disponível a aceitar e fazer a vontade do Pai? Não é isso, Regina? Como é que você pensa sobre esse assunto? Sim, e também você perceberá que haverá sinais. Você vai passar por estágios, né? No início do nosso namoro, é, nós tivemos que nos distanciarmos, né? Eu morava em Vila Velha e conheci Orlando lá em São Mateus. Estive morando lá em São Mateus por um ano, no início do namoro. Só que eu tive que voltar para a Vitória, para continuar, né, a faculdade. Nós percebemos que haverá sinais, né? Nós passaremos por estágios no namoro. E conosco aconteceu assim. Quando eu fui para São Mateus, eu fui para estudar, né? Morando em Vila Velha, fui para lá. E lá, né, no ano de 93, eu conheci, né, Orlando. E neste ano eu já tive que voltar. Então, esse primeiro estágio já foi assim, um teste. Será que esse namoro vai resistir mesmo à distância? Então, nós namoramos 3 anos, eu em Vila Velha e Orlando lá em São Mateus. Tendo de um propósito de oração, eu mesmo tive uma experiência. Eu, quando estava namorando, né, uma pessoa até da igreja, já há um tempo já, e comecei a colocar Deus mesmo, se era da vontade do Senhor, e Deus começou a dar um direcionamento. O primeiro direcionamento, né, naquela época quase não se ouvia falar sobre profecia, nós fomos num acampamento e a mulher, uma mulher profeta, né, sem conhecer a gente nada, né, falou que não era de Deus, né. Mas mesmo assim, né, você tem aquela questão da teimosia e tal, nós continuamos, nós não largamos ali ou se separamos, não, continuamos nessa questão. E lá na frente, Deus começou a mostrar algumas coisas a respeito de como ela agia com seu pai, de como falava, né? Certo dia eu vi botando o dedão na cara do pai, essas coisas, e aí eu fui percebendo, Deus foi revelando, Deus foi mostrando, mas mesmo assim eu continuei, né, nessa questão. E aí tem uma questão de uma infecção lá na sala dos pés e tudo, né, todo esse processo, e aí chegamos então a um denominador comum que não era de Deus, né? E aí, e quando eu comecei namorar a Regina, essa profeta era lá de Patinga, nós estávamos no outro acampamento, e aí foi testificado também. Então, assim, dentro de um propósito, você precisa estar em oração. Além de oração, você precisa ter o discernimento. Olha Deus me mostrou umas 3 vezes, né? Deus me colocava eu no lugar do pai dela, né? E dizendo assim, isso vai acontecer com você, isso vai acontecer com você. E eu teimava, então, em continuar esse namoro. Até um dia que Deus agiu de forma que não tinha para onde ir, né? Era como se ela tivesse alergia à minha pessoa, né? A enfermidade era como se tivesse alergia à minha pessoa. E dessa forma, então, eu termino o namoro, né? E aí Deus encaminha no futuro a Regina, e hoje nós estamos casados. É sexo, é beijo na boca, é isso e aquilo. Mas o namoro com Deus, assim, namorando debaixo de uma direção de Deus, é necessário ter muita oração, né? E tudo debaixo do propósito. Porque nós nem imaginávamos o que Deus, né, estava se reservando para nós.
na verdade, nós estávamos sendo preparados para o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós achávamos que estávamos fazendo a nossa vontade, mas como nós sempre fomos, né, assim, bem atentos, né, à voz do Senhor, assim, direcionados, nós acabamos, assim, entrando no centro da vontade do Senhor. Tanto é que o nosso segundo teste, né, foi, assim, ficar após o término, né, da faculdade, ficar sem entrar na área. Por quê? Porque eu vi que era para mergulhar, né, completamente no propósito do Senhor, porque Deus estava assim levantando um servo de Deus e já tinha preparado uma esposa, né? Por isso que eu assim não tive, né, tanta assim resistência quanto assim a trabalhar fora, porque tudo fazia parte do processo do propósito de Deus nas nossas vidas em nos unir. É o conselho que eu te dou, conselho prático, né? Você que está namorando, é você entrar dentro de um entendimento, primeiramente, da química. Será que deu química através dos dois? É um passo. Será que está havendo concordância dentro do namoro? Concordância, como eu falei no último aqui, né? Já a última etapa no namoro, a gente vai passar para o casamento. O namoro, ele não tira ninguém da igreja, ele não tira ninguém do altar, ele não tira ninguém do ministério, ele não abala a vida espiritual da pessoa. O namoro de Deus, ele impulsiona o outro a crescer, a orar, a jejuar, a buscar, a fazer propósito. Então, todo namoro que você tem virtudes espirituais já começa a sinalizar se realmente é da vontade de Deus, se é do desejo de Deus. Então, é perigoso desses namoros que às vezes do que levantar a pessoa, impulsionar a pessoa, faz a pessoa desmoronar espiritualmente, faz a pessoa morrer espiritualmente, né? Por causa de um relacionamento. Importante, eu repito, esteja apto, sensível a ouvir a voz de Deus. Sim ou não, vindo da parte de Deus, é abençoador de maneira assim sobrenatural. Esteja disponível a Deus. Entenda também por quê? Porque eu acho que é a decisão mais importante da sua vida, porque você vai passar a vida a dois, né? A vida a dois, vivendo todos os dias, comendo com aquela pessoa, dormindo com aquela pessoa, se alimentando com aquela pessoa. Então, tem que ser algo realmente de Deus, para depois não haver separação, discórdia, desunião. Você precisa manter firme dentro desse propósito, né, Regina? E você vai ter essa certeza de que mesmo o namoro passando, né, por dificuldades, ele vai prevalecer, porque se for de Deus, ele vai prevalecer, né? Você dentro da vontade de Deus, né? Você com seu namorado, com a sua namorada, se estiver, né, no centro da vontade de Deus, pode passar o que for, mas ele vai prevalecer, porque o Senhor vai estar presente e vai abençoar o seu namoro. Então, querido, querida, assim, o namoro é conhecimento. Você está conhecendo a pessoa, né? E às vezes chega na questão do ambiente, do gabinete pastoral, às vezes, que a pessoa acha que aquela outra pessoa vai ser a pessoa da sua vida, e aí se entrega, se relaciona, se machuca, se fere, né? E lá na frente, aí consegue arrumar aquela pessoa tão especial, aí que você poderia dedicar aquilo que é primogenitura a essa pessoa, você dedicou a outra pessoa que não marcou nada a você. Sabe o que eu acredito? Eu acredito o seguinte: quando você nasce, Deus já tem uma pessoa escolhida para você. Deus já prepara essa pessoa escolhida para você. E as decisões da vida, né, dentro de um propósito, ela vai alinhando o caminho da vida, vai levando essa pessoa. Deus já tem, né? Efésios diz:
que o Senhor nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, em nome de Jesus. Então, o que eu penso? Quando você começa a entender sobre o namoro, Deus já tem a pessoa dele preparado para você. A questão é encontrar essa pessoa, ter o encontro dessa pessoa. Só que você precisa entender, a pessoa que Deus tem para você vai ser a melhor pessoa, a pessoa que irá te completar, te fazer feliz, te fazer amada, desejada e tudo que você pensar, né? Então, Deus já tem essa pessoa. Só que Satanás, sabendo que Deus já tem essa pessoa, que essa pessoa é aquela que vai te completar, ele vai então criar atalhos, criar bandejas. Para quê? Para que você aceite a bandeja dele e não vá em busca daquilo que é de Deus para a sua vida. E a maior ação de Satanás no mundo é a manipulação da verdade. Ele cega a verdade, ele tira a verdade para entregar a mentira. Então, vai aparecer, às vezes, muitas mentiras. Pessoas que irão se declarar, pessoas que vão abrir o coração, mas na verdade é só para te ferir, é só para te machucar. Mas se você esperar em Deus, se você confiar em Deus, Deus tem o de melhor. Sempre lembra isso. Tem muita gente que casou, está debaixo de uma dinâmica de Deus, de não se separar, mas que vive infeliz. Tem muitos sacerdotes que sujeitam a mulheres, às vezes, na questão da autoridade, da difícil da autoridade, né? Da casa, vive infeliz, vive, às vezes, vive assim, se entregando às situações da alma, a direcionamento da alma, deixando de viver o espiritual de Deus, porque não consegue, às vezes, dizer não dentro de um relacionamento que não foi da vontade de Deus. A palavra de hoje para você é: acalme-se. Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo determinado, né? E há um propósito para. Acalme seu coração. Há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E o Senhor, né? Ele vai, no tempo certo, colocar, né? Ali a certeza das coisas, né? Que vão se estabelecer na sua vida. Confie no Senhor. E o mais, né? Ele fará. Então, nós vamos ficando por aqui. Queremos agradecer você por estar conosco, né? Muito obrigado pela sua participação, né? De nos assistir. E nós iremos fazer o terceiro vídeo, e o terceiro vídeo já vai ser sobre casamento. Então, a gente gostaria de agradecer a você, né? Muito obrigado, Deus esteja abençoando sua vida. E você que está namorando, espere no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Regina, considerações finais? Amém. Queremos te ver, né, no próximo programa, né, que você possa estar, né, nessa expectativa que o Senhor, né, tem para a sua vida.